Fala, senhores, beleza? Após o intervalo para o café, para dar uma respirada, para a gente dar aquela refrigerada na cabeça, porque, tipo assim, 2 horas direto de penal e processo é muito massacre, velho, é muito sofrimento, é muita confusão. Após todo esse nosso intervalo breve, a gente retorna agora, tá bom? Sai do direito penal e vai para o direito processual penal. Estamos falando de quê, Lucas? Inquérito policial. Lembra? Já falamos do quê, Lucas? Falamos do arquivamento, falamos do procedimento, falamos da instauração, falamos das características do inquérito, falamos das outras questões, dos vícios do inquérito, de outras questões. Falta só um tópico para fechar, que são as questões complementares do inquérito policial. E daqui só me interessa uma única coisa: a possibilidade do quê? Do retorno, da devolução do inquérito policial. Olha comigo aqui. O CPP Não. Artigo 16 do Código de Processo Penal. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, aqui nas questões complementares, o meu item 6.1 é a devolutibilidade do inquérito. Do inquérito policial, do IP. Como assim, Lucas? Qual é o caminho normal? Qual é o caminho normal das águas? O que tem que acontecer efetivamente? Olha comigo. Aconteceu o crime. Aconteceu o fato criminoso. A autoridade policial, o delegado, instaura o inquérito policial. Faz todas as investigações. Ao final, é feito o relatório, que é o documento que fecha o inquérito. É o que vai finalizar as investigações. É o que relata tudo que foi feito e qual é a conclusão final das investigações. Esse relatório é encaminhado para o juiz. O juiz recebe o relatório e abre vistas para o Ministério Público. Então, o MP vai lá e faz o quê? Ele tem acesso aos autos do inquérito, aos autos da investigação. O MP, ele tem 3 possibilidades. Primeira possibilidade: existem elementos suficientes para oferecer a denúncia. Eu tenho indícios suficientes de autoria e materialidade. Ou seja, existe, ocorreu, houve crime. Então, em um primeiro momento, o MP ele faz o quê? Ele oferta a denúncia. Essa é a primeira opção. Segunda opção, o MP fala bem assim: não houve crime. Não tenho elementos suficientes para oferecer a denúncia. Não houve crime. Faz assim, delegado. Arquive o inquérito. Juiz, o inquérito está arquivado. Então, se eu não tenho elementos suficientes para ofertar a denúncia, eu peço o arquivamento do inquérito. Peço arquivamento. Essa é a minha segunda opção. Terceira opção. O MP entende que ainda existem provas, ainda existem indícios, ainda existem elementos que podem ser produzidos no inquérito.
Então, ele pede que o inquérito retorne, seja devolvido à autoridade policial. Tudo bem? Então, se ainda existem diligências necessárias ao oferecimento da denúncia, o MP ele pode pedir para que o inquérito retorne à autoridade policial, que procederá às novas buscas no prazo marcado pelo juiz. Ou seja, vai o quê? Devolver o inquérito. É a previsão do artigo 16 do CPP. Olha aqui, ó. O Ministério Público não poderá requerer, eu estou bem aqui, olha, senhores, artigo 16, não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Então, anota para mim. Primeira coisa é a minha previsão legal. Artigo 16 do CPP. Segunda coisa, a minha letra B é a regra. A regra é que o MP não devolverá o inquérito. A regra é o MP não devolve o inquérito policial. E a minha letra C é exatamente a exceção. Ele pode devolver para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Exceção. Novas diligências, ou seja, novas investigações imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Beleza, tranquilo, perfeito, sem estresse. Então, dentro do inquérito policial, esse é meu primeiro momento. Segundo momento que me interessa agora dentro do inquérito, a minha segunda questão complementar. O inquérito policial envolvendo integrantes da segurança pública. É o meu item 6.2. Integrantes ou forças de segurança pública. Como assim, Lucas? Por expressa previsão legal. Veja bem, por expressa previsão do Código de Processo Penal, artigo 14A, quando o inquérito policial envolver investigação de uso de força letal por integrantes da segurança pública, artigo 144 da CF, entenda, PM, PF, PRF, PC, PP, BM. Quando envolver esses agentes de segurança pública, a autoridade policial ela deve intimar, é esse termo que o Código usa, deve intimar o agente de segurança da instauração do inquérito. Olha comigo o artigo 14A do CPP. Artigo 14A, eu estou bem aqui. Nos casos em que servidores vinculados às instituições postas no artigo 144 da CF, Lucas, não sei quais são. Eu adoro 144. Ixi, está muito longe ainda. 137, estamos quase lá. 144. PF, PRF,
PFF, PC, PM, BM, PP, ou seja, se envolver Polícia Federal, Rodoviária, Ferroviária, Civil, Militar, Bombeiro e Polícia Penal, nessa hipótese de inquérito para investigar esses meus queridos aqui, deixa eu voltar, que eu abri errado. Nessa hipótese, que eles foram investigados pelo uso de força letal, é obrigatória a intimação deles sobre a instauração do inquérito. Olha aqui, ó. Nos casos em que servidores vinculados tal, figurarem como investigados em inquéritos policiais, eu estou bem aqui, ó, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, praticado no exercício da função profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23, são as excludentes da ilicitude, legítima defesa, por exemplo, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado à instauração do procedimento investigatório, podendo ser defensor no prazo de até 48 horas ao acontecimento da citação. Então, olha aqui. Caso prático para você. Um policial militar matou um indivíduo em ocorrência. Troca de tiros. O PM matou o cara. O PM matou o indivíduo. Vou botar aqui, chamar aqui de C. C de criminoso. O PM matou C. O delegado instaura o inquérito. O oficial instaura o inquérito policial militar. É instaurado o inquérito. Inquérito policial. Neste inquérito, este policial, que faz parte do artigo 144 da CF, ele tem o direito de constituir defensor. E do momento da instauração do inquérito, do momento que foi instaurada a investigação desse fato, desse uso de força letal de maneira consumada ou tentada, esse integrante das forças de segurança, ele deve ser o quê? Notificado. Deve ser o quê? Citado da instauração do inquérito em até 48 horas. Beleza? Após essa citação, ele tem 48 horas para constituir o que? Um defensor. É o parágrafo 2º. Olha comigo. É o parágrafo 1º. Para os casos previstos neste caput, o investigado deverá ser citado da instauração, bem aqui, ó, do procedimento investigatório, podendo ser defensor no prazo de até o quê? 48 horas, acontecimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo do parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Como assim, Lucas? Aconteceu o fato, instaurou o inquérito. Instaurou o inquérito, cita o policial. O policial tem 48 horas para nomear o seu defensor. Ele não nomeou o defensor em 48 horas. Beleza. Intima a instituição a que ele é vinculado. Ah, Lucas, ele era vinculado à Polícia Militar. Intime o batalhão, intime o comando para que a instituição nomeie o defensor em 48 horas para representar esse policial, esse investigado. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Muito bem. Então vamos colocar isso aqui em miúdos para vocês, beleza? Primeira coisa, letra A.
previsão legal. Artigo 14A do CPP. Previsão legal. Artigo 14A do CPP. Letra B. Agentes. Ou seja, quem é alcançado por isso? Agentes ou investigados são aqueles do artigo 144 da Constituição Federal de 88. Quem são esses, Lucas? PM, PC, PF, PRF, PFF, bombeiros e policiais penais. Segurança pública, tá bom? Letra C. Fato. Uso de força letal de maneira consumada ou tentada. Então, aquele agente de segurança, ele praticou um fato letal. Ele fez disparos de maneira consumada ou tentada. Houve óbito ou não. Inclusive nos casos excludentes da ilicitude. Tá bom? Letra D. Procedimento. Letra D. Procedimento. Primeiro, instaura o inquérito. Primeiro, instauração do inquérito policial. Segundo momento, instaurado o inquérito, vai ocorrer o que? A citação do investigado. Segundo, citação do investigado. Beleza? Terceiro momento, da citação, eu tenho 48 horas para constituir defensor. Então aqui, ó, 48 horas para constituir defensor. Passada essas 48 horas, o investigado não constitui defensor, eu vou intimar a instituição a qual ele era vinculado. No quarto momento, olha aqui, ó, não constitui defensor, a autoridade policial vai intimar a instituição do investigado para constituir defensor em 48 horas. Beleza? Tranquilo? Perfeito, sem estresse. Então, passado esse primeiro momento, passado todo esse procedimento agora para vocês, é isso que será feito, é isso que será adotado no caso de inquéritos policiais que envolvam agentes de segurança pública e uso de força letal. Tudo bem, senhores? Esse é o procedimento. O meu item para vocês agora, 6.3.
a imutabilidade, olha para mim, a imutabilidade do inquérito policial. A imutabilidade do IP. Primeira coisa, entenda a problemática. Como assim, Lucas? Inquérito policial foi feito, relatado, enviou para o juiz, o MP viu e falou bem assim: não irei ofertar denúncia. Vou pedir o arquivamento do inquérito. Ponto. Eu te pergunto, depois de arquivado, depois que as investigações foram encerradas, é possível o desarquivamento do inquérito? É possível que aquele arquivamento decidido pelo Ministério Público seja desfeito? Eu posso reabrir o inquérito já encerrado, já arquivado, já finalizado? Essa é a minha pergunta. E olhe agora para a resposta de maneira mais simples possível. O inquérito policial, as investigações, elas seguem uma regra de rebus sic stantibus. As coisas como elas estão, as coisas como elas são. O que isso quer dizer, Lucas? O arquivamento do inquérito policial, via de regra, só faz coisa julgada formal. Ou seja, é uma decisão que pode ser o quê? Revertida, é algo reversível. Então, é possível que eu tenha o desarquivamento do inquérito policial. Olha comigo no código. Artigo 18. Depois de ordenado, eu estou bem aqui, olha. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, em regra, é possível que esse desarquivamento do inquérito policial. Olha aqui, ó. Primeira coisa, letra A, é a minha previsão legal. Artigo 18 do CPP. A minha letra B é a regra geral. É possível o desarquivamento do inquérito. É possível o desarquivamento do inquérito para novas diligências se a autoridade policial tiver notícia de fatos novos. É possível o desarquivamento do IP do inquérito policial se a autoridade policial tiver notícia de fatos novos. Beleza? Essa é a regra geral. Então, o IP foi arquivado por falta de provas, por falta de elementos para oferecer a denúncia. Ele pode ser o quê? Desarquivado. Ora, a falta de elementos para oferecer a denúncia, a falta de elementos para oferecer a denúncia gera coisa julgada formal.
ou seja, pode ser desarquivada. Vírgula, gera coisa julgada formal, vírgula, ou seja, pode levar ao desarquivamento do inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Perfeito? Sem estresse? Muito bem. Senhores, agora existem hipóteses, ou seja, existem casos em que eu vou ter a chamada coisa julgada material. Como assim, Lucas? Não poderá ser desarquivado o inquérito. Não poderá ser reaberta as investigações. E segundo o entendimento da doutrina e segundo o entendimento dos tribunais superiores, a atipicidade do fato. Como assim? O fato não é crime. O fato praticado em excludente da ilicitude, segundo o STF, e se já tiver acontecido a extinção da punibilidade. Como assim? O agente morreu, houve prescrição, aconteceu alguma causa extintiva da punibilidade, é irreversível, é imutável, ou seja, faz coisa julgada formal e material no inquérito. Não vai ocorrer o desarquivamento. Uma vez arquivado, morreu. Então, se a causa do arquivamento for a tipicidade do fato, como assim? Não é crime. Se o fato foi praticado em situação de excludente da ilicitude, legítima defesa, por exemplo, ou se já ocorreu a extinção da punibilidade do agente, causas extintivas da punibilidade, não é possível desarquivar o inquérito policial. Lógico que eu tenho exceções, eu tenho aqui o STJ, eu tenho o STF, eu estou te passando a regra geral. As exceções de trabalho depois em questão, beleza? Então, letra C. Exceções. Exceções. Caso o fato seja atípico, ou seja, não é crime. Caso tenha sido praticado, olha aqui, ó, fato praticado em excludentes da ilicitude, ou seja, o artigo 23 do Código Penal, estado de cidade, legítima defesa e cumprimento desse rigor de direito. Ou caso já tenha ocorrido o que, Lucas? Alguma causa extintiva da punibilidade, a gente já morreu, prescreveu o crime, aconteceu alguma coisa, graça, qualquer coisa aconteceu que extinguiu a punibilidade do fato criminoso, não será possível desarquivar o inquérito. Então, essas coisas aqui são as que me interessam. Eu vou anotar bem aqui. OBS, ponto 1. Não será possível desarquivar o IP. OBS, ponto 2. O IP, inquérito policial, faz
coisa julgada formal e material. Beleza? Tranquilo? Nessas hipóteses, eu não terei o desarquivamento do inquérito policial. Ponto. Senhores, com isso aqui, morre inquérito. Fecha inquérito policial. Eu saio daqui agora e vou falar com vocês sobre ação penal. Então, vai no seu caderno, olha aqui, ó. Faça um tracinho. Vem comigo, novo assunto agora. Hashtag ação penal. Lucas, o que é a ação penal? É o processo em si, é a demanda em si, é dar início ao processamento, é dar início ao processo, ao fato criminoso. A ação penal é o meio pelo qual o Estado vai aplicar, eu vou buscar a aplicação da punição ao criminoso. Então, a ação penal é isso, é um direito público subjetivo de pedir a aplicação de sanção penal ao agente, de pedir a aplicação de sanção ao criminoso. Beleza? É eu dizendo, Estado, aconteceu um crime. Estado, aconteceu um fato criminoso. Puna a pessoa, dê início ao processo, dê início ao andamento processual, beleza? Então, isso é ação penal. É um direito público subjetivo de buscar a aplicação do jus puniendi, de buscar a aplicação da punição do Estado. Beleza? Tranquilo? Então, no primeiro momento, anota para mim o conceito de ação penal. É um direito público subjetivo de buscar a aplicação do, olha aqui, ó, jus puniendi do Estado. Beleza? Tranquilo? Perfeito? Sem estresse? Muito bem. O meu segundo momento agora que eu quero com vocês é te passar uma noção geral. Quero te passar um mapa da ação penal. Eu quero te apresentar, basicamente, o que é essa ação penal. E para que eu te apresente a ação penal, eu vou dividir ela em dois grandes grupos: ação penal pública e ação penal privada. Então, agora, eu quero falar o que? Das espécies de ação penal. E o direito processual penal é dividido em dois grandes grupos: ação penal pública e ação penal privada. 2.1 Ação penal pública. E 2.2 Ação penal privada. Beleza? Vamos passar ao estudo da ação penal pública. Item 3. Ação penal pública. Elementos basilares. Primeira coisa, Lucas. O que é ação penal pública? É aquela que é promovida pelo Ministério Público por meio de denúncia. Então, olha comigo. O titular da ação penal pública é o Ministério
público. Beleza? Segunda coisa, qual é a inicial acusatória? Quem é que tem? Como é que eu dou início a esse processo? Por meio de denúncia. Então, titular da ação penal pública. Quem pode propor a ação penal pública? O nosso querido MP, o nosso Ministério Público. E de onde é que eu vou extrair essa informação, Lucas? Artigo 129, inciso 1 da CF. Artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Olha comigo. Artigo 129, inciso 1 da CF. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, compete ao MP, de maneira privativa, promover essa ação penal pública. Segunda coisa, Lucas. Qual é a inicial acusatória? Como assim, Lucas? Qual é a peça que dá início à ação penal pública? É a denúncia. O Ministério Público de oferta a denúncia. Aconteceu um homicídio. O MP vai o quê? Denunciar o criminoso. Então, a inicial acusatória da ação penal pública é a denúncia. Lucas, de onde eu vou extrair isso? Artigo 24 do CPP. Do Código de Processo Penal. Olha comigo, rapidamente. Artigo 24 da ação penal. Nos crimes de ação pública, eu estou bem aqui, olha. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia, olha aqui, ó, denúncia do Ministério Público. Tudo bem? Perfeito, sem estresse. Então, a ação penal pública, desculpa, ela é ofertada por meio de denúncia. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Lucas, quando é que eu vou ter a ação penal pública? No silêncio da lei. Quando a lei não prevê de maneira expressa qual é o tipo de ação, ela é pública. Quando a lei não exige nenhuma condição de representação, nenhuma condição prévia, ela é pública. Então, no silêncio da lei, quando não houver previsão em sentido expresso, em sentido contrário, a ação penal será pública. É a nossa regra geral. Olha comigo o Código Penal rapidamente. Opa, é aqui para cá, é para cá, é para cá, para cá. 105, 104. Não me interessa, não me interessa. Ação pública e de iniciativa privada. Artigo 100 do Código Penal. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Então, a regra geral é que a ação penal ela é pública. Então, aqui, ó. Cabimento. É a regra geral. Ou seja, se a lei não prevê sentido contrário, a ação penal ela é pública. E onde extrai isso, Lucas? Do artigo 100
do Código Penal. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito. Só que agora eu vou bifurcar o caminho. Eu vou ter de um lado a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Olha para mim, presta atenção. Ação penal pública incondicionada é aquela em que o Ministério Público ele pode propor a denúncia independentemente da existência de condição prévia. Então, o MP ele tem liberdade para ofertar a denúncia. Ele tem liberdade para propor a denúncia contra o fato criminoso. No momento que o MP formar o seu convencimento, no momento que o Ministério Público entender que houve crime, ele pode ofertar a denúncia independentemente da concordância, da aquiescência de qualquer tipo de condição prévia do fato. Então, no meu 83.1, eu quero que você saiba da ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Quero que você tenha um conceito dela. Anota. É aquela onde o MP pode ofertar a denúncia, vírgula, olha aqui, ó, independente de qualquer condição prévia ou autorização. Beleza? O MP ele pode ofertar a denúncia independentemente de autorização ou condição prévia. Aconteceu um homicídio. Ação penal pública incondicionada à representação. Não me importa se a família quer que eu denuncie. Não me importa se a mãe do falecido concorda ou não. Não me interessa, cara. É a ação penal pública incondicionada. O MP vai ofertar a denúncia. Aconteceu um roubo, 157. Não me importa se a vítima não quer que seja investigado. Não me importa se a vítima concorda ou não. É crime de ação penal pública incondicionada à representação. Ou seja, nos crimes de ação penal pública incondicionada, não me interessa. Não faz diferença nenhuma se a vítima concorda ou não. Se os sucessores concordam ou não, isso não me interessa. O MP, por ato próprio, privativo, ele fala: existem indícios de autoria e prova da materialidade. Eu tenho justa causa. Eu vou ofertar a denúncia do fato criminoso. Beleza? Tranquilo, perfeito. Então, olha aqui, ó. É aquela que o MP oferta independentemente da existência prévia de qualquer condição, de qualquer autorização. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Cadê você? Cadê você? Quero mostrar para vocês. Não. 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 Aqui. Artigo 46. O prazo para o oferecimento da denúncia. Lucas, beleza. Aconteceu o fato. Percebeu o inquérito. Formou a convicção. Qual é o prazo para ofertar a denúncia? Artigo 46 do CPP. O prazo, eu estou bem aqui, olha. O prazo
para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias contado da data em que o órgão do MP receber os autos do inquérito, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito, a autoridade policial contar-se-á o prazo da data em que o órgão do MP receber novamente os autos. Então, Lucas, qual é o prazo para oferecimento da denúncia na ação penal pública incondicionada? Regra: 5 dias, réu ou investigado preso, 15 dias, investigado solto. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Vamos lá. Então, minha letra B é o prazo. B.1. Onde é que eu acho o prazo, Lucas? A minha previsão está no artigo 46 do CPP. Vamos lá. Réu preso. 5 dias. Réu solto. 15 dias. Beleza? Essa é a minha regra geral. A contar do recebimento do inquérito judicial. Réu preso e réu solto. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo? Sem estresse? Então, essa é a minha regra do prazo para ação penal pública incondicionada. Agora, eu saio desse quadro, que é o meu item 3.1, e vou para o meu item 3.2. Ação penal pública condicionada. Condicionada. Lucas, o que é a ação penal pública condicionada? Olha para cá, presta atenção lá, a caneta. Levanta a cabeça, olha para cá. É aquela que o agente, é aquela que o Ministério Público, ele depende de autorização da vítima ou de seus representantes legais para ofertar a denúncia. É aquela em que a lei exige uma condição prévia. E essa condição prévia eu chamo de representação do ofendido. Como assim, Lucas? A vítima do fato ou seus representantes legais, o chamado CAD, eles devem representar, eles devem pedir: Ministério Público, eu fui vítima de um fato criminoso. Por favor, denuncie a pessoa. MP, eu fui vítima de um crime. Denuncie. Lucas, em que casos eu terei ação penal pública condicionada? Quando a lei exigir. Vai dizer: este crime se processa mediante representação do ofendido. Então, a lei exige que o ofendido, exige que os seus representantes representem, autorizem, peçam a investigação dos fatos. Olha comigo aqui no Código Penal, por favor. Tá, estou no CPP, aqui o CP. Parágrafo 1º. A ação é pública é promovida pelo MP, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Exemplo, Lucas, 147 do Código Penal, ameaça. Cadê? Bullying. Não. Ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. Olha aqui, ó, ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. Parágrafo 2º.
somente se procede mediante representação. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito? Sem estresse? Muito bem. Aqui embaixo, tu tem a perseguição, que é o stalking. Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Então, os crimes de ação penal pública condicionada são aqueles em que a lei exige a representação do ofendido para oferecimento da denúncia. Então, aqui, vamos aqui. A minha letra A é o conceito. Nesta modalidade, vírgula, o MP somente pode proceder à ação, vírgula, se tiver a autorização da vítima ou seu representante legal. Essa autorização é o que eu chamo de representação do ofendido, que vai ser minha letra B. Só aqui, ó. Artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal. Tudo bem? A minha letra B é a representação do ofendido. Essa representação, essa autorização é o que fala: MP, processe a pessoa. Então, ela é uma espécie de autorização. É a autorização do ofendido. Só que eu vou um pouco mais além. Lucas, se a minha banca for um pouco mais exigente, ela pergunta para mim qual é a natureza jurídica dessa representação. Como assim? No direito, em que ponto ela se encaixa? Essa representação, olha para mim, presta atenção, essa autorização, ela é uma condição de procedibilidade. Ou seja, eu somente posso dar início, eu somente posso iniciar a ação se eu tiver a representação do ofendido. Então, aqui no meu item B.1, você sabe o que? A natureza jurídica da representação. O que ela é, Lucas? Ela é uma condição de procedibilidade. Ela é uma condição de procedibilidade. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito? Sem estresse? Então, ela é uma condição para que eu possa dar início ao processo. Tá, Lucas? E quem são os titulares? Quem pode ofertar essa representação? Quem tem a capacidade ativa para postular esse pedido? Então, meu item B.2 são os titulares, ou seja, quem pode ofertar essa representação? E a resposta ela é simples: a vítima ou seus representantes legais. A vítima ou seus representantes legais. Olha comigo aqui no código rapidamente, aqui no CPP agora. Beleza.
Não me interessa, não me interessa, não me interessa, não me interessa. A garganta tá seca já. A representação... Beleza, tá. Aqui. No caso de morte do ofendido... Aqui. No esquema de ação pública, será exercício ou de representação do ofendido, ou seja, da vítima. Tá, Lucas, mas se a vítima tiver morrido ou se ela estiver ausente? Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ao famoso CAD. Beleza? Então, é a vítima ou seus representantes legais. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito? Sem estresse? Muito bem. É o que eu vou extrair do artigo 24, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E, Lucas, quem são os representantes legais? É o famoso CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Quando a vítima tiver falecido ou estiver ausente, eu terei o CAD. Tudo bem? Olha aqui, ó. Vítima falecida ou ausente. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito? Sem estresse? Muito bem. Senhores, dado que eu já sei o que é e quem são os titulares, qual é o prazo para oferecimento da representação? O meu item B.3 é o prazo. O prazo é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato. Como assim, Lucas? Fui ameaçado por meio de uma carta. Enquanto eu não souber quem escreveu a carta, o prazo não conta. Então, é 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato. Recebi a ameaça de quem quer que seja. 2 meses depois, eu descobri quem é o autor da carta, quem me ameaçou. Aí, do momento que eu descobri quem é o autor da carta, quem é o autor do fato, quem é o autor da ameaça, eu tenho 6 meses para representar. Prazo: 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato. Esse é o prazo para que eu possa representar. Olha comigo. Opa, abriu errado aqui, desculpa. A IPP não me interessa, a IPP não me interessa, não me interessa, não me interessa, não me interessa, não me interessa. Não. Não. Cadê você? Ah, eu tô na ação penal privada. Perdão, beleza, perdão. Não me interessa. Cadê você? É um CP. Depois eu boto para vocês a referência. Então, 6 meses a contar do quê? Do conhecimento da autoria do fato criminoso. Beleza? Tranquilo, perfeito, sem estresse. Eu vou parar aqui no item B.4 da retratabilidade.
da representação. A minha referência vai ser o artigo 25 do Código de Processo Penal. Beleza, senhores? Tranquilo, sem estresse? Senhores, por hoje é suficiente. A gente fechou o inquérito, começou a ação penal, te passei os principais pontos da ação penal pública. Aula que vem eu fecho a pública condicionada, falo da privada, a gente já avança para outro tema. Tudo bem? Tranquilo? Senhores, boa noite, bom descanso, até semana que vem. Tchau, tchau. Com Deus.